tema da minha mensagem hoje é as taças da ira de Deus. Com base aqui em Apocalipse capítulo 15, né, dando continuação à nossa pregação expositiva aí do livro de Apocalipse. Olha o que vai dizer o verso 1. Ainda vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso, olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu, e do santuário saíram 7 anjos com 7 pragas, estavam vestidos de linho puro, resplandecente, e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário encheu-se da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Até aí, olha para cá, por favor. Aqui, o capítulo 15, ele é apenas uma introdução ao que vai vir depois, o capítulo 16, que vai falar de forma mais específica a respeito de cada uma dessas taças da ira de Deus sobre a terra. E os irmãos devem se lembrar, porque constantemente eu também trago isso à memória da igreja, que Apocalipse é dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. E aqui, mais uma vez, nós veremos a descrição do juízo de Deus sobre os homens maus. Constantemente. É isso que nós vemos aqui em Apocalipse. Aqui, mais uma vez, no capítulo 15, é isso que nós veremos. Mas, antes do juízo, nós veremos aqui que do versículo 2 até o versículo 4, o povo de Deus é separado para que ele não sofra nada da ira de Deus. E então os ímpios serão, de fato, destruídos. Eu sei que hoje, no meio do evangelho do Deus é amor, do tá tudo em paz, parecem palavras duras, mas você vai ver que é apenas aquilo que a Escritura diz. Eu não invento, não acrescento e nem retiro nada. Eu quero passar aqui 2 princípios apenas esta noite. O primeiro é o seguinte: a consumação da ira de Deus. Repare, o versículo 1 começa assim: Ainda vi no céu um sinal grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. A ira de Deus se consuma. Se você ler a Escritura de uma forma ordinária, capítulo por capítulo, seguir assim, você vai ver que o assunto ira de Deus é algo constante. Se você ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, os antigos profetas, tanto os maiores como os menores, você vai ver que a ira de Deus é constantemente anunciada. A proposta que é colocada é: obedeçam ao Senhor e então bênçãos virão sobre o povo. Rejeite ao Senhor e prepare-se para a ira de Deus. E nós vemos isso diversas vezes, como a Babilônia subjugando o povo, o Império Medo-Persa, os egípcios, no Novo Testamento, os romanos. Por quê? Porque lá atrás, Deus colocou lá as opções, né? Monte Ebal e Monte Gerizim. Escolham a bênção e a maldição. Prefiro que vocês obedeçam, para que as minhas bênçãos te sigam. Do contrário, se desobedecerem, a minha ira será descarregada sobre vocês. E aqui diz a Escritura que quando o 7º anjo, ele derrama a sua taça, lá no capítulo 16, vai dizer assim como diz aqui no verso 1. Está consumado, está feito. Ou seja, de forma completa. A ira de Deus vai se manifestar de forma completa. E no decorrer das últimas ministrações, os irmãos devem se lembrar, temos ali os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, mostrando que cada uma dessas coisas é uma revelação a mais daquilo que Deus disse que ele cumpriria, e ele tem cumprido desde o começo da história, a história da igreja, e assim também acontecerá no final. Aqui o 7, né, a maioria dos teólogos vão dizer que representam a questão de plenitude, de um número completo, por aqui que nós vemos, né? Está consumado. Se consuma então a ira de Deus. E você lembra?
Aqui, primeiro, né, nos capítulos anteriores, falava sobre os 7 selos. Deus abre os 7 selos, e então ele revela como seria o fim da humanidade. E ele deixa claro: guerras, fomes, epidemias. Se você quer ver isso aqui de uma forma diferente, ligue no Jornal Nacional e você vai ver todas as Escrituras cumprindo. Todas essas coisas ditas aqui, nós vemos constantemente Deus cumprindo, porque tragédias não são acidentes. Já preguei isso para os irmãos. Tragédias, epidemias, pragas, todas essas coisas que sobrevêm à humanidade não estão fora do controle de Deus. Muito pelo contrário. É Deus quem governa de forma soberana, demonstrando que sim, um dia ele vai julgar toda a terra. As 7 trombetas, que são o anúncio do juízo de Deus, ainda não são fim. Mas as 7 trombetas são chamado ao povo dizendo: ei, olhem ao redor de vocês, prestem atenção, eu sou um Deus zeloso e eu vou julgar todos aqueles que não me obedecem. E então as trombetas vêm ali como um megafone de Deus para mostrar para mim e para você: o fim está próximo. Só que ainda assim, o que o ser humano faz? Ele não dá ouvidos. Ele continua vivendo em seus pecados e em seus delitos. E aqui nós vemos as 7 taças, ou seja, mais uma vez, o juízo, os flagelos, o castigo, a desgraça, a calamidade e o tormento de Deus sobre a humanidade. É sempre assim. Deus primeiro ele vem com uma trombeta. Lembra que a trombeta ela era tocada para que em algumas reuniões solenes o povo se reunisse, para avisar que talvez o inimigo estava vindo. Então as 7 trombetas que vêm antes aqui das 7 taças é justamente para avisar: a ira de Deus se aproxima. Há tempo de arrependimento, portanto, dobrem-se diante do Rei da Glória. E aqueles que não se dobram, quando ouvem a trombeta, o que segue são essas taças da ira de Deus sendo derramada. Ah, mas eu não sabia. Sabia. Deus avisou. Constantemente Deus avisou. Deus então ele derrama a sua ira para que os homens maus bebam do seu cálice sem mistura, porque eles foram desobedientes. E eu gosto da ilustração de taça aqui. É mais ou menos como se fosse um copo mesmo, né? Você vai enchendo, tem uma hora que transborda. A ilustração aqui é em relação ao nosso pecado. O ser humano ele peca e ele aos poucos vai enchendo esse copo. E chega uma hora que Deus, de fato, derrama a sua ira sobre ele. O juízo final, ele vai acontecer. Mas o juízo de Deus, ele aconteceu desde a igreja primitiva, desde quando o povo de Deus é povo de Deus, desde o Antigo Testamento. Ele acontece hoje, e o que a Escritura diz é que ele vai acontecer também no futuro. É por isso que o Antigo Testamento, alguns profetas, eles falam sobre o dia do Senhor, e você vê alguns deles citando quando a Babilônia vem subjugar o povo de Israel. Eles dizem assim: eis o juízo de Deus sobre o seu povo. Vocês não obedeceram? O que Deus fez? Levantou uma nação impetuosa, amarga, que faz as suas próprias leis. Para quê? Para subjugar vocês, para humilhar, para punir vocês. Não só em questão da Babilônia. Olha outro exemplo. Lá em Êxodo capítulo 20, ou o livro de Êxodo em si, né? Que vai falar sobre as pragas do Egito. O que foram as pragas? A não ser a ira de Deus derramada sobre um povo desobediente. Constantemente os egípcios ali estavam vendo. Este Deus dos hebreus, se ele não é obedecido, ele pune. E o que eles fazem? Permanecem duros. A Escritura chama esses homens de dura cerviz, que não se dobram. O que aconteceu quando eles não se arrependeram? Deus deu segunda chance? Foi praga em cima de praga. Por que será que às vezes a vida de muitos não avança? Será que não é justamente por conta da desobediência, então, a nossa vida é Deus mandando praga sobre praga e nós, como faraós, com o coração duro, não conseguimos perceber que Deus está nos punindo, e lá na frente a gente ainda se pergunta: mas por quê? Como assim? As coisas parecem que não dão certo para mim. Assim como aconteceu com a Babilônia subjugando os hebreus, o povo de Deus, assim como aconteceu com Faraó, humilhando-os. Assim acontece com a minha e com a sua vida também. Lembra? A Bíblia fala das trombetas. Eu posso citar para você trombetas que constantemente você ouve e às vezes você não dá ouvidos.
As trombetas que, por vezes, nós rejeitamos ouvir, ela não vem através de um trompete, de um clarinete ou de uma trombeta literal. Às vezes ela vem através da voz do pai, da mãe, que talvez lá atrás já dizia: tem certeza que você vai casar com esse moço? Tem certeza que você vai casar com essa mulher? Tem certeza que este é o caminho? Só que a gente não percebe. A trombeta de Deus em vozes suaves do pai e da mãe dizendo: filho, não vá por aí. Ou, através da voz do pastor, constantemente sendo falado, e você ouve, mas é apenas um ótimo ouvinte, não pratica nada daquilo que você ouve. O destino desses, Deus dá avisos, e então um dia Deus dá cabo deles. É o que vai dizer a palavra do Senhor. Olha o versículo 6, você pode acompanhar comigo? E do santuário saíram 7 anjos com 7 pragas, estavam vestidos de linho puro, resplandecente, usavam faixas de ouro na altura do peito. Repare, os anjos, as pragas e a destruição, de onde elas saíram? De onde? Do santuário. Como assim? Então foi Deus quem mandou? Exatamente. Foi Deus quem mandou essas pragas sobre o povo, é o próprio Deus ordenando. Não é Satanás, não é a besta dos capítulos anteriores. É o próprio Deus dando ordem, fazendo, na verdade, destes governos malignos, como nós vimos nas últimas ministrações, apenas marionetes em sua mão. Lembra? A respeito de Nabucodonosor, o que ele diz? Eis aí Nabucodonosor, meu servo. Deus pega um homem tirano, que arrebenta com seu próprio povo e chama ele do quê? Servo. Ele é apenas um servo. Lucas capítulo 12, no versículo 15, vai dizer assim: olha, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. O que Jesus diz a mim e a você é que eu sei que você deve ter temor dos seus pais. Deve ter temor da justiça, dos policiais, com certeza. Mas ele nos mostra quem verdadeiramente devemos temer. Porque os homens, os maus homens, o máximo que eles podem fazer conosco, sabe o que é? Nos matar. Apenas isso. É o máximo. Mas ele diz: mas temam a Jesus Cristo. Temam a Deus. Porque este, além de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. Então, você percebe que no capítulo 5, fala sobre as taças cheias da oração dos santos. Aqui não. Aqui as taças estão cheias da ira de Deus que será derramada sobre o povo. Jesus, pode ter certeza, ele não é aquele Deus, paz e amor pregado pelos crentes worship de hoje em dia. Sabe? Aquele Jesus que você pode fazer o que quiser, que ele é amor. Eu citei uma vez para um rapaz do Apocalipse 14 que termina de uma forma trágica, onde diz a Escritura que os homens serão pisados por Deus e o seu sangue, o sangue deles vai escorrer, traduzindo para hoje, por 320 quilômetros a 1,5 metro de altura. Falei, você já viu isso aqui? É Novo Testamento? É a Era da Graça, como vocês falam. Na Era da Graça, no Novo Testamento, tem Deus pisando os homens maus. Tem Deus derramando a sua taça de ira sobre aqueles que não se arrependeram. Ora, este é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele não muda. Aqui é o dia que não vai adiantar mais oferecer orações, oferecer petições. Aqui é o dia onde a misericórdia de Deus cessa. Aqui é o dia onde a compaixão de Deus é subtraída. Aqui é o dia onde a paciência de Deus é suspensa e a sua ira é derramada sobre a nação. E segundo e último princípio para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. Segundo princípio, a salvação e o destino do povo de Deus. Repare comigo no versículo 5. Depois disso olhei e abri o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu. Abriu o santuário, o tabernáculo do testemunho. Lembra o que era o tabernáculo na antiga dispensação?
tabernáculo era como se fosse a igreja, e no tabernáculo havia o templo, onde estava ali o lugar, o átrio, que era o pátio exterior, o lugar santo, e o santo dos santos, que era aquele lugar mais restrito, onde ficava a Arca da Aliança, e o sumo sacerdote entrava apenas uma vez no ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Ali no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança estavam guardados os mandamentos que Moisés desceu do monte. Em cima, ali da arca, havia uma tampa chamada de propiciatório, onde 2 querubins ficavam virados um de frente para o outro, olhando. E por que era necessário o sacerdote entrar, levar o sacrifício, matar o animal e derramar sangue sobre aquela tampa propiciatória? Porque a Escritura diz que esta era a forma da ira de Deus ser aplacada. A ira de Deus só era aplacada, Deus só se tornava mais compassivo e manso através do derramamento de sangue. Então, para que ele não olhasse do céu e visse seus mandamentos quebrados na arca, é necessário que ele visse o sangue sobre a tampa do propiciatório. Esse é um dos motivos por que eu e você não precisamos temer em relação ao juízo vindouro. Porque aqui, você percebeu? Ele olha ao céu e vê a arca do testemunho. Quando Jesus morre na cruz, quando ele diz, tetelestai, está consumado, a Escritura diz que o véu se rasga do alto a baixo, o véu que fazia a separação do lugar santo, do lugar santíssimo. Então é por este motivo que aqui ele olha e ele consegue ver o tabernáculo. Porque Jesus Cristo, quando ele morreu, ele pagou o preço da minha e da sua dívida. É por este motivo que Hebreus vai dizer, hoje nós podemos sim com ousadia chegar diante do Senhor no Santo dos Santos. Por quê? Pelo sangue do Cordeiro. Este é o único motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. Não é porque você é um bom marido, uma boa esposa, porque você fez coisas boas durante a semana. Não, não é. Porque você dá o seu dízimo, porque você doa cestas básicas para instituições de caridade. Faça todas essas coisas, são boas de se fazer. Mas não é por este motivo. É porque Jesus Cristo pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Para aqueles os quais somos nós, que somos hoje templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que a ira do nosso Deus já foi aplacada. Então eu e você não precisamos temer. Assim como na Páscoa. Lembra como foi a Páscoa? Aquele sangue no umbral da porta. Então o anjo da morte passava. E onde ele viu o sangue no umbral, ele passava por cima. Este é o significado de Páscoa. Passar por cima. Então a morte não entrava ali naquela casa. E aqui diz que João, de fato, ele viu aqueles que haviam vencido a besta, a sua marca, o seu número, e estes estavam no mar de vidro misturado com fogo, apenas um símbolo, né? Pureza, transparência, justiça. Mas o mais interessante é que João, ele vê a salvo aqueles que venceram a besta. Como eu disse nas últimas ministrações, a marca ali na fronte, né, bem na testa, bem provável que seja um símbolo de um pensamento que abrange a todos, no sentido de que nós hoje, para sermos cristãos verdadeiros, não tem como sermos cristãos e entrarmos no molde do pensamento secular, da diversidade familiar, onde não há problema termos 2 pais, 2 mães, onde não há problema acharmos que é comum um homem ter 2 esposas em relacionamentos abertos. Nós não podemos entrar, ser cristão e termos aqui o mesmo pensamento que o mundo tem. É por isso que estes aí serão testados, serão provados, muitos serão escorraçados e até mortos, porque eles não se dobram diante do pensamento secular. São as irmãs que, em pleno século XXI, dizem, meu marido é quem governa a casa. Eu devo ser submissa a ele, porque é isso que a Escritura ordena. Aqueles que permanecem fiéis a qualquer custo. A Bíblia diz que estes um dia receberão a recompensa. Tanto é que Paulo, no final de sua vida, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer assim,
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Todos os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo diz que uma recompensa está sendo guardada para nós. E já encerrando, no versículo 3, vai dizer assim: eles cantavam o cântico de Moisés, servo do Senhor, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Essa expressão aqui, o cântico de Moisés, você não acha em lugar nenhum na Escritura, né? O que você vai achar talvez é em Deuteronômio, coloquei ali, por favor, Miguel. Deuteronômio capítulo 32, né? Tem um subtítulo ali, último cântico de Moisés, mas nós sabemos que aqueles subtítulos que tem na Escritura não fazem parte do texto sagrado. Apenas os homens colocaram essas repartições para ficar fácil de acharmos determinadas passagens. E então ali diz isso: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, e nele não há pecado, Ele é justo e reto. Agora, se você ler o versículo 5, o que você vai achar ali é uma mistura, tanto de Salmos, como de Jeremias, e outros profetas também. Deuteronômio também diz isso. Mas repare, o povo, ele se alegra por conta da graça de Deus e da sua salvação. E o que o povo faz quando o povo se alegra? Canta. Júbilos, alegria. Canta ao Senhor. Eu estou pregando Lucas aos domingos. Lembra no comecinho de Lucas? Toda boa notícia dada por Deus, pelo anjo, diz a Escritura que o povo cantava. Moisés, ele é salva o povo dos egípcios. E o que ele faz depois que ele atravessa o mar? Ele canta. No Novo Testamento, o povo vê a graça de Deus sobre eles e canta. É por isso que eu e você, mesmo em um mundo caído, perverso, mesmo em um mundo onde os valores são trocados, onde o honesto é tido como bobo, onde o verdadeiro é tido como louco, onde o homem fiel à sua esposa é tido como capado, retardado, mesmo no mundo depravado ao qual nós vivemos, nós podemos cantar ao Senhor. Mesmo diante das maiores dores, mesmo diante das maiores dificuldades, da enfermidade, da decepção, da angústia, do abandono, ou até mesmo diante da morte, eu e você sim, podemos cantar o cântico que só o povo de Deus sabe cantar. Cânticos que os ímpios não sabem e não saberão, a não ser que a graça de Deus os alcance. Hoje em casa eu estava ouvindo uma música antiga, e que só cristãos verdadeiros de fato conseguem cantá-la diante da adversidade ou diante do luto. Lembra aquela música Porque Ele Vive? Eu falo aquela versão antiga lá da harpa. Tem uma parte no finalzinho que diz assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Os ímpios diante de uma situação dessa fazem o quê? Se desesperam, se apavoram. Por quê? Você acha que enfermeiras no começo da vacinação lá do Covid, elas propositalmente não injetavam a vacina lá no povo? Para quê? Para levar para casa, para se vacinar mais, para ter uma garantia de vida. Por quê? Que você acha que o mundo vende até a mãe, se for preciso, para continuar vivo? Tudo que ele tem, ele vende para poder ter direito a uma UTI particular. Porque esses homens, diante da morte, não podem continuar o cântico que diz assim, porque todos nós encontraremos a morte. Todos nós. Essa primeira parte aqui, quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, faz parte de toda a humanidade. Todos nós. Mas só os cristãos verdadeiros podem cantar a segunda parte, que diz assim: sem medo então terei vitória, verei na glória Jesus que vivo está.
Só cristãos verdadeiros conseguem dizer isso. Sem medo terei vitória, porque eu verei na glória o meu Deus que vive está. Este pode dizer, porque ele vive, posso crer no amanhã. Se você crê nesse Senhor, você pode ficar de pé no seu lugar aí por um instante, por favor.